Sou pastor de Djalma Martins e esse é mais um momento com a palavra de Deus, onde o Senhor tem ministrado poderosamente aos nossos corações. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e acione o sininho da notificação para você sempre receber uma mensagem quando nós publicarmos. Não se esqueça de compartilhar essa palavra com outras pessoas para que elas também sejam alcançadas pela vontade de Deus, pela palavra do Senhor. É muito importante a sua inscrição, porque você fortalece o canal, fortalece o nosso trabalho e aí nós podemos crescer dentro desse propósito de pregarmos a palavra de Deus. Mas também deixa o seu like, ele é importante. Às vezes nós percebemos que várias pessoas assistem a mensagem, mas não deixa o like. É lógico, se você gostar da mensagem, você deixa o like, né? Se você não gostar, não precisa deixar o like. Mas se gostar, se a palavra falou ao seu coração, é importante que você deixe o seu like, porque ele fortalece, né, o canal e ele faz com que essa mensagem seja divulgada mais vezes, indicada para você e outras pessoas também. Tá? Mas, desde já, nós temos compartilhado da parte de Deus algo muito interessante. Temos percebido que o Senhor, Ele tem treinado as nossas vidas. Ele tem nos preparado para situações que ainda virão. Isso tem acontecido na nossa vida prática, na nossa vida diária. E a Bíblia nos mostra que Deus faz assim. Né? Que o Senhor ele vai nos treinando, Ele vai nos preparando todos os dias para algo que ainda iremos viver, para algo que ainda vamos passar. É como se houvesse um treinamento. Nós temos falado sobre isso durante esses últimos vídeos que temos postados aqui. E hoje nós vamos passar um pouquinho, né, para vocês sobre uma experiência de Moisés que está no livro de Êxodo, no capítulo 14, especificamente do versículo 1 até o versículo 15, quando ele é chamado a conduzir o povo até a terra prometida. E nesse caminho, nessa condução, ele se depara com o mar diante dele. E perseguido pelos egípcios, ele tem que atravessar o mar. Havia outro caminho, né, por onde eles poderiam ter ido, mas o Senhor indica esse caminho que daria, né, chegaria até o mar, porque Deus queria fazer algo maravilhoso. Deus queria treinar o povo ali, queria treinar Moisés diante daquela situação. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre um tema que fala muito aos nossos corações, que é antes que o mar se abra. Antes que o mar se abra pode ganhar uma simbologia, uma conotação, assim, um exemplo, né, de muitas situações que ainda virão pela frente, que serão situações mais desafiadoras em nossas vidas. E cada um de nós, certamente, à medida que vamos vivendo, à medida que vamos avançando, que vamos caminhando, a palavra de Deus desafia o povo a marchar, continuar andando. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos enfrentando obstáculos na vida. Seja na vida profissional, seja em nossos relacionamentos, seja nas conquistas pessoais. Nós vamos encontrando obstáculos. Parece que esses obstáculos eles vão aumentando, né? Eles vão crescendo diante de nós. Por quê? Porque nós vamos ousando mais, né? Vamos avançando mais para algumas conquistas diferentes. E aí, consequentemente, né, os obstáculos eles vão aumentando, vão ficando mais difíceis. Então, antes de, segundo a palavra, que o mar se abra diante de nós, algumas coisas precisam acontecer. Porque diante dessas situações, às vezes precisamos de uma intervenção de Deus. Precisamos que Deus manifeste o seu poder. Precisamos que Deus haja de uma forma sobrenatural diante de algumas situações. Nós temos falado bastante sobre isso. Então, quando Moisés com o povo se depara, né, com o mar, eles começam a ser tomados pelo medo porque estavam diante de uma impossibilidade. Não era natural. Né? Como que eles iam atravessar aquele mar nadando? Não teria como. Né? Talvez alguns até pudessem tentar, mas não conseguiriam. Né? Não teriam força suficiente, capacidade para atravessar o mar. Aí eles temem, né? Eles começam a temer. E é quando nós aprendemos sobre algumas
lições, recebemos algumas lições da parte de Deus sobre como devemos agir antes que esses mares da vida, né, que nós enfrentamos se abram diante de nós. Antes que esses mares se abram, nos possibilitando passarmos por eles. Eu não sei quais são os seus mares. Eu não sei diante de quais mares você tem vivido. Necessitando de uma ação de Deus, de um poder, de uma ação sobrenatural de Deus, mas que depende também bastante dos seus comportamentos, né, dos nossos comportamentos. Então, antes que o mar se abra, a Bíblia nos ensina do versículo 1 até o versículo 9, depois você abra a sua Bíblia e leia com calma aí, que é preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus, segundo a própria palavra, é o princípio da sabedoria. Quando Deus manda, quando Deus ordena que algo seja feito, é importante que a gente obedeça aquilo que Deus manda. Diz aqui no versículo 1 do capítulo 14, o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que volte e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel. Então estão desorientados, né? Faraó vai dizer que o povo estava desorientado, não sabia o que fazer e pararam diante do mar porque estavam sem destino, estavam sem direção. Estão presos no deserto, é isso que Faraó ia pensar. Aí Deus diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram, eles obedeceram, eles não questionaram, pararam ali, obedecendo a estratégia de Deus, obedecendo o plano de Deus. Deus fez com que eles parassem ali para atrair Faraó e o seu exército. E eles obedeceram, mesmo tomados por medos, mesmo sem entender ainda o que Deus queria fazer, eles simplesmente obedeceram. Às vezes nós não compreendemos o que Deus quer fazer ou como Deus quer fazer. Nós não compreendemos as estratégias de Deus em nossas vidas. Nós não compreendemos o porquê Deus faz algumas coisas ou como faz algumas coisas. Mas é importante obedecer a Deus. Mesmo quando você não compreende a estratégia de Deus, o que Deus quer fazer, ou como Deus quer fazer essa obra na sua vida, na sua família, nos seus planos, como Deus quer agir na sua vida, mesmo que você não compreenda isso, é importante obedecer. É importante cumprir aquilo que Deus quer. É importante fazer o que Deus deseja que você faça. Então, antes que o mar se abra, é preciso obedecer a Deus. Mas é preciso também confiar em Deus. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 14, essa confiança. Versículo 10 diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram com muito medo. Ficaram assustados, porque o exército egípcio estava se aproximando. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando do Egito? O povo começa a questionar o projeto de Deus aqui. O medo faz com que eles questionem o projeto de Deus. É natural. Eles são seres humanos como nós também somos. À medida que algo começa a dar errado, ou aparentemente começa a dar errado em nossas vidas, nós começamos a questionar os acontecimentos, as coisas e as pessoas que estão à nossa volta. E o povo começa a questionar Moisés: por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui? E aí é quando entra a atitude de confiança, não é? Quando entra a atitude de certeza que está presente no coração de Moisés.
povo questiona: não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. E aí que entra a palavra. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Essa é a palavra de Moisés. Palavra maravilhosa que Deus traz sobre a minha vida e a sua vida. Fique calmo, é o que Deus está falando para o povo, através da boca de Moisés. Confie no Senhor, fique calmo. Não importa se diante de você está um mar, não importa se existem inimigos perseguindo, não importa o tamanho desse obstáculo que se levanta ou tem se levantado diante da sua vida ou da minha vida. Moisés está falando: confie em Deus, confie no Senhor, confie na palavra do Senhor, confie nas promessas do Senhor. A Bíblia nos mostra que aquilo que nós não conseguimos conquistar, não conseguimos vencer, Jesus Cristo venceu por nós. E eu diria que a maioria das coisas, elas estão acima das nossas capacidades. Mesmo quando achamos que temos o controle de alguma situação, na verdade, não há nenhum controle em nossas mãos. Nós não podemos controlar o tempo, nós não podemos controlar a nossa saúde, não podemos controlar a proteção da nossa vida, nem da vida das pessoas a quem amamos. Não podemos controlar os acontecimentos, mas Deus mantém tudo em seu controle. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Por isso que Moisés fala assim: fiquem calmos, acalme o seu coração, porque Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, sempre teve o controle, sempre esteve no controle de todas as coisas. Desde o momento que vocês saíram do Egito até a caminhada, até esse momento diante do mar, Deus mantém o controle. Fiquem calmos, é isso que ele fala aqui no versículo 14. Fiquem calmos, acalme o seu coração. Mas também ele vai nos mostrar que antes que o mar se abra, é preciso caminhar sob a direção de Deus. E aí, diante dos obstáculos, diante dos problemas, diante das situações que se apresentam a nós, geralmente nós paramos, e eu tenho falado bastante sobre isso. Nesses tempos difíceis, muitas pessoas pararam de investir no seu casamento, pararam de investir nos seus sonhos, pararam de investir nos seus projetos, pararam de investir na sua vida pessoal, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela em qualquer ordem. As pessoas pararam, ficaram perplexas, né, com os problemas que surgiram. E aí, diante dessa situação, é preciso trazer à memória o que o versículo 15 nos fala. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Nós não podemos parar. Né? A palavra de Deus diz assim: quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. O próprio Jesus declara que quando nós começamos a segui-lo, nós não podemos parar e olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. E a palavra de Deus ainda nos desafia a olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É importante firmar os nossos olhos em Cristo. É importante caminharmos. À medida que paramos, os nossos corações vão adoecendo, o medo vai tomando conta dos nossos corações. Deus fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Nós conhecemos o desfecho dessa história. Quando o povo começou a marchar, entrou no mar, o mar se abriu e o povo começou a caminhar. E aí chegou, depois que atravessou o mar, chegou na terra prometida.
Então, antes que o mar se abra, precisamos obedecer a Deus, precisamos confiar no Senhor, precisamos continuar caminhando sob a direção do poder de Deus. É fundamental continuarmos caminhando, olhando para frente, olhando para Jesus, confiando em Jesus Cristo, certos de que em algum momento esse mar vai se abrir. E quando ele abrir, nós vamos passar e vamos chegar naquilo que Deus já preparou para as nossas vidas, naquilo que Deus já reservou como herança para mim e para você em Cristo Jesus. Eu não sei quais são os mares que estão diante de você. Eu não sei quais são as impossibilidades que têm crescido diante da sua vida. Mas uma coisa eu sei, Jesus está à frente. E sob a sua palavra, sob a sua ordem, assim como ele fez o mar se acalmar, ele também faz o mar se abrir. E nos conduz, nos leva até o destino, até o objetivo traçado por Deus para as nossas vidas. Receba essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai confirmar essa palavra sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e vai continuar nos conduzindo debaixo da sua proteção, debaixo da sua realização, debaixo do seu poder. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e confirme essa palavra sobre o seu coração.